Graças a paz, irmãos. Glória a Deus por mais esta manhã, por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Como já foi dito, pela misericórdia dEle que se renovou sobre nós, né? Quero pedir para os irmãos abrirem Isaías, no versículo 41. Eu vou ler Isaías capítulo 41, desculpa, o versículo 10. Isaías 41, 10. Amém? Diz assim, vou ler na versão NBV. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças. Eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Amém? Nós não precisamos temer, é o que diz aqui nesse versículo, né? Porque nós estamos muito bem amparados, nós estamos muito bem protegidos pelo nosso Deus. É Ele que fala que nós não precisamos temer. É um Deus que é fiel e que não falha, né? No seu cuidado para conosco. Salmo 139 diz que Ele nos cerca por trás, por diante, né? E que sobre nós Ele coloca a sua mão. Então nós estamos totalmente protegidos pelo Senhor, né? E isso faz com que a gente entenda e não venha temer as dificuldades, né? As necessidades que a gente passa. Porque o Senhor está cuidando de nós, né? E Ele nos orienta em cada situação, para que nós venhamos chegar ao nosso lugar da bênção, né? E quando a gente aceita essa orientação dEle, quando a gente aceita o que Ele nos orienta a fazer, seja algo novo que você vai fazer e você espera o Senhor te orientar, ou seja, algum problema que você já está passando e você espera o Senhor te orientar, e aceita aquilo que Ele te manda fazer. Mas aceita porque você entende que aquilo que Ele está te orientando faz parte desse cuidado dEle, né? Desse cuidado em querer nos proteger. Aceita porque você entende que do jeito que Ele está te mandando fazer é melhor do que o jeito que você vai fazer, né? Com os seus desejos, com o seu achismo. Quando você consegue entender que o que vem do Senhor é melhor, fica mais fácil você permitir que o Espírito Santo haja dentro de você com as virtudes do Espírito. Fica mais fácil você permitir que o Espírito Santo te conduza a ter atitudes de humildade, atitudes de misericórdia, de bondade, de benignidade e de mansidão também, né? Como nós estamos falando esse mês. Mesmo você tendo as suas opiniões, mesmo você tendo as suas ideias para fazer algo ou para resolver uma situação, quando você escolhe depender de Deus, né? Você valoriza aquilo que o Senhor, a ideia do Senhor, você valoriza a opinião do Senhor, você considera o que o Senhor te fala e não as suas, né? O que Ele te diz é muito mais importante. E se a orientação dEle vem de acordo com aquilo que você já queria fazer, glória a Deus, né? É mais fácil, né? Não tem dificuldade, você consegue executar, porque o Senhor só confirma aquilo que você já estava, né, querendo fazer. Mas quando o que Ele nos orienta a fazer não coincide com aquilo que a gente queria viver, né, uma situação que você talvez não queria passar, um esforço que talvez você não queria fazer, como às vezes você tem que ouvir, né, ouvir desaforos, ouvir desacatos, e a sua vontade é de retrucar, a sua vontade é de falar. Mas o Senhor te orienta a ouvir e ficar quieto, né, a respirar fundo e a não falar. Aí parece que às vezes nessa situação não é muito fácil, né, falar glória a Deus, né? Mas a gente tem que entender, como está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o versículo também fala, para o bem daqueles que estão ajustados ao Senhor. Você ama o Senhor e está ajustado com Ele, né? Você concorda com o que Ele fala, você está na mesma linha de pensamento do Senhor. Você aceita que o jeito dele agir é o jeito certo, né? E você se esforça para executar. Então o versículo diz que todas as coisas que cooperam para esses que amam ao Senhor e que estão ajustados, né? Que tenta sempre estar moldado
com o jeito do Senhor para essas pessoas. Tudo que acontece coopera para o seu bem, né? Coopera para que exista um resultado final positivo, né? E nós podemos acreditar nisso, mesmo no meio da dificuldade. Aquilo está cooperando para o seu bem. Se é o Senhor que está naquela situação, se não foi você, né? Muitas vezes as nossas atitudes nos levam a passar por necessidades. Mas se não foi a sua mão, né? Se é a mão do Senhor agindo sobre você, você pode confiar que aquilo coopera para o seu bem. Você vai ter um final vitorioso, né? Você pode acreditar nisso, porque mesmo você não entendendo qual é o propósito de Deus naquela situação para a sua vida, se você escolher obedecer o direcionamento que Ele está te dando, se você escolher fazer, Deus vai te proteger durante todo esse processo, né? Ele vai te ensinar, você vai aprender a depender dEle e a provisão dEle vai chegar sobre a sua vida, né? A bênção você vai viver. O Espírito Santo vai te capacitar a desenvolver as virtudes dele mesmo durante aquela situação, né? Como nós estamos estudando sobre mansidão, o Espírito Santo vai te capacitar. E essa mansidão, a ter essa mansidão, para aceitar aquilo e não se revoltar, não ficar murmurando, não ficar se estressando, não estressar os outros, mas sim confiar naquilo que Deus vai fazer. No final, né, na bênção final daquela situação. Porque o nosso Deus, Ele não quer nos destruir, Ele não quer nos humilhar, Ele não quer nos envergonhar, Ele quer nos fazer crescer, né? Como a Neide já falou aqui de manhã, no início. Ele quer fazer com que nós nos tornemos cada vez melhores, né? Pessoas melhores, servos melhores, filhos melhores. O Senhor quer nos capacitar para isso, né? Para que Ele possa confiar nas nossas mãos também coisas melhores, também coisas maiores. Né? Conforme nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, Ele vai também nos fazendo viver outras coisas, vai nos fazendo viver coisas novas, porque durante os testes nós vamos sendo aprovados. Né? Então, Ele vai vendo que a gente pode ganhar, cavalgar, né? Ir mais além, né? Conquistar mais coisas, e a cada conquista nossa, né? O nome de Deus é glorificado, é exaltado, e a nossa fé é fortalecida, porque você percebe, nossa, eu consegui, né? Eu consegui ficar quieta, e olha o resultado que deu. Eu consegui não revidar, e olha o que o Senhor fez, né? Então, a sua fé também vai sendo fortalecida, porque você passa a ter experiências com Deus, né? E percebe quão poderoso Ele é, né? E quão fiel Ele é com a palavra dEle, né? A mansidão do Espírito Santo de Deus que está em nós nos capacita a ter paz no coração, baseado na fé que a gente tem em Deus, né? Eu fico em paz porque eu tenho fé que Deus está cuidando. Eu tenho fé que Deus vai agir, né? Hoje, amanhã, não sei, mas Deus está cuidando de mim. Então isso traz paz no meu coração, né? Que Ele está cuidando e vai dar tudo certo. A mansidão do Espírito Santo de Deus nos capacita a não ter pressa para resolver as coisas, a não ficar rebatendo muitas vezes o julgamento das pessoas, a não ceder à pressão do mundo, à pressão das outras pessoas sobre nós, porque eu entendo que eu sou dependente de Deus. Ele é que está no controle da minha vida, Ele é que comanda, e o que eu quero fazer é agradar ao Senhor, é ser obediente ao Senhor. Eu não quero desapontá-lo, né? Então, a pressão, o julgamento das pessoas, eu tenho que focar naquilo que o Senhor está me pedindo para fazer, independente das vozes, independente das situações. Né? Hoje em dia, é uma loucura, né? A vida é muito corrida, a gente é pressionado pelos outros para fazer, para realizar, né? É cobrado para ter as coisas. E muitas vezes, quando alguém pergunta para a gente, e aí, como é que está a vida, né? O que você está fazendo? Você já é levado a falar, está uma loucura, é uma correria, né? Um tempo. Porque se você fala algo diferente, parece que é até feio, né? É até chato você não falar que você está na correria, né? Você entra nessa e fala, uma correria, nossa, uma loucura. Né? Muitas vezes a gente se pega correndo sem necessidade. Né? Outro dia, passei com tudo no farol amarelo e depois eu falei, meu Deus, por que eu estou correndo? Se eu estou dentro do horário, se eu posso esperar.
se eu posso dar passagem para alguém. Para que a gente está acelerado, né? O mundo nos leva a agir dessa forma, a não ter paciência, né? A não ter, como nós estamos falando, muitas vezes, mansidão para pensar, parar, pensar e agir, né? E você fica envolvido nessa correria, nessas coisas. Eu já vi um adesivo no carro que estava dizendo assim, recém-habilitado, né? Uma placa. Recém-habilitado, tenha paciência. Né? Já é a pessoa avisando, tirei a carta agora. Por favor, não me empurra. Não fica buzinando atrás de mim, não grita comigo se eu fizer, né, alguma coisa fora do normal, porque eu estou aprendendo, né? Tenha misericórdia de mim, seja manso comigo, né? Porque a gente nunca passa pela minha cabeça que aquela pessoa pode ter uma dificuldade, que aquela pessoa tem uma limitação. A gente nunca pensa assim do outro, né? A gente quer que ele faça, quer que ele realize, quer que ele executa. Se ele está capacitado ou não, tem que fazer, tem que realizar, tem que executar. A gente não tem essa visão, essa paciência, né? Olhando pelo lado humano, né? Pelo lado carnal. E se a gente vive nisso, como que a gente vai conseguir ter atitudes que agradam ao Senhor? Como que a gente vai conseguir produzir os frutos do Espírito Santo, vivendo nessa loucura, né? Como a gente vai agir com mansidão? Porque agir com mansidão também é agir com amor com o próximo, né? O amor é o maior de todos, é o fruto, né? Da onde saem as outras coisas. Como que a gente vai agir com suavidade, com leveza? Que isso fazem parte da mansidão, né? Eu vi uma frase, eu não me lembro se eu vi ou se eu ouvi alguém falar, porque eu fico em casa, eu escuto tanta coisa que depois eu já não sei mais de onde veio a informação, né? Mas eu vi alguém dizer que aquilo que nos empurra, aquilo que fica nos pressionando, que fica nos acelerando, é muito perigoso, né? Porque é muito preocupante, porque às vezes nos leva a tomar atitudes, aquelas coisas de vida ou morte, você tem que resolver. Te leva a tomar atitudes que muitas vezes não têm a ver com a vontade do Senhor, né? O Espírito Santo de Deus, ele precisa nos guiar, você precisa ter paz para tomar as atitudes, né? Você precisa parar e ouvir a voz do Senhor. Mas é a oportunidade do ano, se eu perder, quem sabe é o Senhor, se é a oportunidade da sua vida, né? Você precisa ter paz, parar, pensar, levar aos pés do Senhor, e Ele vai direcionar o que é o melhor para você. A palavra diz que Deus, Ele é o nosso pastor, né? E o pastor, ele... Como que é o pastor, né? Em Salmos 23 diz que o Senhor é o nosso pastor. E o pastor, ele vai à frente das ovelhas conduzindo, né? Ele vai guiando as ovelhas, mostrando o caminho, vai orientando elas. Ele não estressa as ovelhas, né? Elas param quando ele determina que é para parar, elas andam quando ele chama para andar. E assim somos nós, com relação ao nosso Deus, porque Ele é o nosso pastor. Não adianta a gente querer resolver qualquer coisa a qualquer custo, né? Porque o comando da minha vida é do Senhor, né? Ele é que me orienta. E quando eu obedeço, eu tenho a garantia da vitória, porque Ele me garante a vitória. Mas quando não, quando eu ajo ali pelo impulso, quando eu ajo pela pressão, pelo estresse, eu é que tenho que garantir se aquilo vai dar certo, né? Se aquilo vai dar errado. O Senhor, Ele não fica nos empurrando para a gente fazer as coisas, falar as coisas. Não, né? O Senhor, Ele é calmo, Ele é manso, Ele é sereno, é tranquilo. A mansidão não faz de nós, muitas vezes, né, nessa situação de você parar e pensar, ela não faz de nós pessoas medrosas, pessoas covardes, fracas, desanimadas. Muito pelo contrário, ser manso é ser forte, né? Ser manso é ser corajoso. Mas no sentido de que a minha atitude, no sentido de que a minha fala vai exaltar o nome do Senhor, né? Pelo fato de que no momento da dificuldade, no momento da crise, eu clamo a ajuda do Espírito Santo e eu consigo ter equilíbrio para não agir com grosseria com ninguém, ter equilíbrio para não ser arrogante, né? Para não ser maldosa, para não me deixar mover pela ira, pela situação,
Mas para eu ser sensata, vem do Senhor esse equilíbrio, né? Vem do Espírito Santo de Deus. Para eu ser sensata, para eu ser humilde, para eu agir com amor. Então, o fato muitas vezes de eu me calar, de eu não esbravejar, né? De eu não revidar, aparentemente de eu não fazer nada, não tem a ver com fraqueza. Não tem a ver com falta de coragem. Tem a ver com ser obediente ao comando do meu pastor, né? A ser obediente à voz do meu Senhor, porque eu confio de que Ele sabe o que Ele está fazendo e Ele sabe que aquilo é o melhor para a minha vida, né? O resultado daquilo vai ser bom. Em Atos, no capítulo 6, 7, né, e um pouco do 8, conta sobre um homem chamado Estevão, né? Fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo, que pregava a palavra e que por intermédio dele Deus fazia muitos milagres. Com ali curava, né? Fazia muitas coisas. E diz que ele era muito sábio também, Estevão, que ninguém podia com a sabedoria de Deus. Com a sabedoria que Deus dava para ele. As pessoas iam conversar com ele, mas a sabedoria dele sobrepunha, né? E por isso tramaram contra a vida dele. Pagaram homens para mentir, dizendo a todos que Estevão tinha blasfemado contra Deus e contra as leis de Moisés. Ele não tinha feito isso, né? Mas as pessoas, para se vingarem, né, foram lá e mentiram. Falou que ele tinha blasfemado contra Deus e contra Moisés. Mas Estevão, ele não se amedrontou naquela situação, né? Ele foi corajoso, ele continuou pregando a palavra do Senhor e revelou ali o pecado daqueles homens. E então as pessoas decidiram o apedrejar. E mesmo ele estando ali, naquele momento, sendo apedrejado injustamente, ele não se revoltou nem contra Deus e nem contra aquelas pessoas, né? Mesmo ali ele estando ferido, Estevão chegou a morrer, mas ele clamou ao Senhor, ele orava a Deus, pedindo para que Deus recebesse o espírito dele, né? Mas também para que Deus perdoasse aquelas pessoas, né? E isso é um ato de mansidão, é uma atitude de mansidão, né? Você aceitar a vontade de Deus como boa, como o Ricardo tem falado aqui, e não se revoltar, e não querer o mal do outro. Não é fácil, carnal, né? Na nossa humanidade a gente não consegue, mas movido pelo Espírito Santo de Deus, a gente consegue fazer o que Estevão fez, né? Ele era um homem como nós somos. Jesus também é o nosso maior exemplo de mansidão. Em Mateus 11, 29, ele mesmo diz que ele é manso e humilde de coração. Ele mesmo fala, eu sou manso e humilde de coração. E ele oferece descanso para as nossas almas, né? Ele nos propõe, vamos trocar, me dá o seu fardo pesado, né? E fica com o meu jugo, que é suave, né? Que é leve. Que a gente possa entender essa nossa dependência em Deus e permitir que o Espírito Santo desenvolva em nós um espírito manso. Porque se você não entende, se você não aceita, você não vai fazer. Você precisa entender. Você tem que aceitar. Aí você permite o Senhor agir. A situação aparece e você fala, Senhor, quero fazer o teu querer, quero fazer a tua vontade. Você não reluta contra, né? E assim, se a gente der esse espaço para o Espírito Santo de Deus, ele vai desenvolver em nós um espírito manso, um espírito humilde, um espírito bondoso, para que a gente venha ser luz nesse mundo escuro, né? Ser sal, como diz a palavra, para que o nosso Deus seja percebido através da nossa fala, das nossas atitudes, para que o nosso Deus seja exaltado, né? Para que a gente venha viver uma vida mais tranquila também, né? Uma vida mais leve, mais branda, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos entender cada vez mais a palavra dele, né? E viver dela, porque a sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ele traz paz para as nossas almas. Amém? Vamos fazer uma oração? Deus querido, Deus santo, muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Nos ajude.